bem? Sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso Physiocast. Hoje eu estou recebendo o Dr. Plínio Linhares, médico especialista em cirurgia da coluna. A gente bater um bate-papo aí com vocês, a gente entregar um conteúdo bacana. Muito obrigado, tá? Por estar aqui disponibilizando um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. Vou deixar que você se apresente, que eu não vou nem me atrever, sei que o currículo é muito vasto. Primeiro agradecer o convite e parabenizar a iniciativa. Muito bom trazer informação e conteúdo de qualidade para quem está do outro lado aí. E meu nome é Plínio Linhares, eu sou ortopedista de formação, com subespecialização em cirurgia da coluna. E estamos aqui para ajudar e para trazer informação de qualidade. Vamos conversar, vamos lá. Show de bola. Hoje a gente vai trazer uma patologia que acomete aí 73% da população mundial. É até interessante a gente ver, na maioria das vezes, quando o paciente chega no consultório pra gente, principalmente no meu, eu tô com uma dor no tornozelo, mas doutor, eu tô com uma dor na coluna. Então a lombalgia, hoje, literalmente, ela representa 73% da população mundial. Todo mundo vai sofrer alguma coisa. Aquele paciente que é atleta, aquele paciente que é sedentário, que já é terceira idade. Então essa situação está muito comum entre esses polos. Então eu queria conversar contigo um pouco para a gente entregar um conteúdo aí de alto nível para esse paciente, para essa galera que está do outro lado da tela. Vamos citar um pouco o que é mais causador, quais são as causas, quais são as consequências, descrever essa patologia para quem está em casa e desfrutar desse conteúdo aí high level. Legal. Primeiro, a lombalgia, né, como sintoma, é estatisticamente muito prevalente, né? O Edson falou numa estatística aí de 70 e poucos por cento, mas já vi estudo falando de cerca de 80 ou até 85% das pessoas que vai, em algum momento da vida, vai ter algum quadro de dor lombar, né? E esse que é o ponto. A dor lombar, o que causa a dor lombar? Que é muito comum essa pergunta, tanto do paciente e muitas vezes do próprio profissional. O que está causando? Teve algum fator que gerou aquele start inicial? Teve alguma coisa relacionada em termos genéticos, alguma coisa hormonal? Então, a causa da dor lombar é uma coisa muito estudada hoje em dia, porém, a gente sabe que a grande maioria não vai ter uma causa específica, né? A gente sabe que cerca de 90% ou até 95% das dores lombares não vai ter uma causa específica para o problema. Geralmente são fatores multi, sabe? São vários fatores relacionados, porém os estudos mostram que 3 principais fatores são os mais relacionados no aparecimento de dor lombar, né? São eles, o sedentarismo, a obesidade e sobrepeso e o tabagismo, tá? Esses 3 fatores geralmente estão nos estudos mostrando como causas relacionadas à dor lombar, tá? A gente percebe, eu fui muito explícito, eu creio que no seu consultório também. Essa situação pós-pandemia, eu creio que as pessoas ficaram muito inativas, né, sem poder fazer atividade, questão da restrição, da academia, ou os pacientes acabaram ficando muito em casa, muito tempo deitado, questão de muito tempo de forma errônea, né, colchão muito fofo, e acaba que trazendo esses distúrbios. É explícito a gente perceber que realmente pós-pandemia, esses 2 anos aí, esse N tem aumentado. Eu creio que até essa estatística pode vir por dentro dessa variável, porque realmente a falta de atividade, né? Você está se movimentando, um corpo em movimento, vai causar essas dores. E acabou que propiciando mais. O que você tem a dizer para a gente sobre essas situações? É mais ou menos por aí o caminho? Absolutamente, Edson. A gente tem visto na prática, né, no nosso consultório, na nossa rotina, que aumentou muito a demanda de pacientes com dor lombar e existe também uma demanda muito reprimida de gente que tem uma dor lombar e que não procura ajuda, né? E junto disso eu vi um estudo falando que cerca de 86% das pessoas do mundo inteiro, depois, no pós-pandemia, em algum grau tiveram algum distúrbio psiquiátrico. E aí entra ansiedade, entra depressão, entra todos esses fatores que muitas vezes estão relacionados à dor lombar e o paciente às vezes negligencia. Ou até mesmo nós profissionais negligenciamos. Então é uma coisa que tem que ser vista não só do ponto de vista mecânico, físico, estrutural, mas do ponto de vista psicológico e psiquiátrico também, que a gente tem que levar em consideração. Abordagem top. Cara, realmente a gente vai perceber, por essas questões psicológicas, né, a somatização desses estresses, eles acabam se localizando em alguma área. E a lombar é uma é a base, né, cara? Então tem recebido muita sobrecarga. É uma situação realmente mesmo que a gente já quer, muitas vezes, passe despercebido, né? Mas quando você tem realmente, você para e enxerga o teu paciente e consegue escanear, principalmente pela questão psíquica dele, que o cara tá passando por traumas, por distúrbios psicológicos, que podem de forma primária até
causando essa dor de lombalgia de forma secundária. Muitas vezes a gente tem uma dor, ok, vou entrar com uma abordagem de medicamento, de terapia, naquela questão da estrutura, para devolver a biomecânica, para ver uma liberação muscular, dar um estímulo medicamentoso para a questão mesmo de metabolismo e reduzir o processo álgico, e a gente não se atenta que o paciente está passando, que a causa realmente daquelas dores não foi um trauma, não foi um distúrbio ele está vindo uma somatização psicológica. Você não consegue perceber isso porque muitas vezes uma analogia muito rápida, uma anamnese de 10, 15 minutos e passa despercebido. E é o normal, como a gente acaba que tratando mesmo de distúrbios traumáticos, né? Acaba que essas situações psíquicas, esses distúrbios, eles acabam que passando despercebido. Mas a gente tem que ter essa expertise, né? Porque se nós profissionais que somos realmente aptos a estar investigando e estar buscando e entendendo isso aí, se a gente não der o rumo para ele, para estar indicando para um parceiro psiquiatra, para um psicólogo, para que ele possa tratar aquilo como de comum acordo, a gente está de forma multidisciplinar, o nosso tratamento, por mais expertise que nós possamos ter, ele não vai dar certo. Porque a causa primária não está sendo tratada. A gente está dando ênfase na questão da dor. Se eu tenho uma dor e vou dar um estímulo estrutural e metabólico, mas eu não sei de fato qual é aquela causa, a evolução ela não vai ser positiva. O Edson, é muito, muito importante você falar disso, cara, porque hoje a gente vive uma era, uma década, um período muito sombrio do ponto de vista de humanização ou desumanização da saúde. Então, às vezes você perder poucos minutos a mais ali no consultório, na anamnese, na conversa com o paciente, você pode mudar a vida de um paciente. Então, essa abordagem mais humanizada e tentando ouvir não só a parte mecânica, física, a parte também, né, psíquica, o que está por trás é muito importante. Essa semana eu tive com uma paciente jovem, ela tem 32 anos, e vinha há 3 meses buscando a causa de uma dor lombar que tinha aparecido de maneira inespecífica. Paciente bem ativa, praticava crossfit, praticava musculação, e apareceu uma dor lombar que, em princípio, ela não conseguia definir uma causa única. E aí já tinha passado em 2 cirurgiões de coluna, eu era o terceiro, já tinha passado em reumatologista, já tinha passado em médico intervencionista da dor para fazer uma infiltração, e já tinha passado também num profissional de osteopatia, buscando uma causa física para a dor. E o exame de imagem dela, que é uma coisa que é importante a gente citar também, não tinha tanta alteração que justificasse a dor. Eu falei, calma aí, senta aqui, vamos conversar, vamos na calma. Como é que foi esse teu período pré-dor? Teve algum fator causal que tu possa ter relacionado? Teve alguma coisa que aconteceu? Perdeu alguém na família? Doutor, acho que pode ter sido isso. Depois que meu pai faleceu, eu me tornei um pouco mais ansioso, eu comecei a ter uns sintomas que eu não tinha antes, e realmente eu estou fazendo agora esse paralelo e minha dor veio depois disso. Só tem totalmente razão, doutor. Eu acho que é isso. Então, ó, procurar aqui um psicólogo, procurar um psiquiatra, porque hoje em dia a gente tem profissional de todas as áreas. Basta a gente saber direcionar o paciente para aquele profissional. E profissionais bons, entendeu? Então isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Esse caráter humanizado de atendimento faz diferença. Então é isso que a gente precisa. Eu creio que muitas vezes você até falou assim, a gente tá passar mais tempo com o paciente, né? Ao meu ver, é até ganhar. Sabe o que acontece? Quando tu tem esse tipo de atitude, de tentar realmente buscar um scanner minucioso no teu paciente, entender o que é que está causando aquele negócio, aquele paciente é teu paciente pelo resto da vida, e ele ainda indica a mãe, o pai, o irmão, o amigo, o namorado, porque tu conseguiu entregar a ela algo que ela rodou em 10 profissionais diferentes e ninguém conseguiu enxergar. Se a gente for perceber, essa anamnese, né, essa análise, é de extrema importância, de extrema valia. Total. Porque muitas vezes a gente vai, como tem expertise da questão do trauma, a gente vai investigar, olha a imagem, faz teste, como é que tá, e aqui, e ali, e acaba não percebendo essa situação de somatização, estímulos e distúrbios psicológicos. Então tu conseguiu entregar para ela o que ninguém deu. Essa informação, essa evolução que ela já vai ter certamente no quadro, é quão mensurável. Ela não sabe nem te dizer o quanto que ela vai ficar te devendo. Então isso a gente acaba ganhando, porque vai vir a família, vem o pai, vem a mãe. Na hora que aparecer qualquer situação de lombar, não vai ter como ela não lembrar de ti. Então a gente tem sempre que pensar no ser humano como um todo.
é a complexidade geral. O paciente apresentou lombalgia e aí, uma situação recorrente que não para, passou por 10 médicos diferentes, olhei a análise de imagem, fiz teste clínico, não condiz com o processo álgico, tem alguma coisa que está errado. Tem algo a mais, tem algo que é a mais que eu preciso investigar para a gente traçar a estratégia, enxergar qual o caminho que eu vou dar para ele, qual a trajetória que a gente vai traçar e assim buscar essa evolução. Eu creio que é mais ou menos por aí. E é importante também, Edson, fazendo um link com o que você falou aí, que essa paciente minha, ela já tinha passado por vários profissionais e já tinha feito inúmeros exames de imagem, dentre ressonância, radiografia, tomografia, e não tinha alteração que justificasse a dor. Só que tinha pequenas alterações naturais que aparecem ao longo da nossa idade, né? E ela ficava condicionando a dor dela àquela alteração que vinha no laudo. O que o colega radiologista tinha colocado no laudo. Aquele negocinho que tinha lá e ela, não, doutor, mas aqui, ó, o laudo escreveu, ah, não, mas isso aqui é a minha dor, ah, não, isso aqui. Isso é um tabu que a gente tem que quebrar. Condicionar a dor lombar, a alteração que vem no laudo é a coisa mais errada que pode ser feita, tá? Na minoria das vezes, na verdade, a alteração que vai estar ali vai estar causando dor. E nem sempre a alteração que vai estar ali vai estar causando uma dor muito intensa. Por exemplo, às vezes uma alteração X causa uma alteração de dor 10 para uma pessoa e de 2 para uma pessoa. Então isso também não tem tanta significância clínica, tá? Então não devemos fazer esse paralelo imediato no que tem no laudo com a sua dor, tá bom? Interessante, uma coisa que eu gosto sempre de falar e que o tio ali, ó, César Cima sempre fala, não se trata a imagem, não se opera a ressonância magnética. Perfeito. Você se trata a clínica, você opera um caso clínico. Muitas vezes o que está escrito no laudo, muitas vezes mesmo, como você ressaltou, não é de fato condiz com aquela patologia, com aquela dor, com aquele problema. Quando você vai fazer os testes, a análise clínica para enxergar realmente qual é aquele tipo de lesão, às vezes nem condiz com o que foi laudado. Porque quem deu laudo tem um par de olhos. A gente que tem a expertise está dentro da clínica, com o suporte do laudo, mais o suporte e a expertise dos testes, da análise, assim a gente consegue fechar o quadro. Assim vai ser definido o que vai ser feito. Se eu entro com um tratamento conservador, se eu entro com uma abordagem de uma infiltração, se realmente aquela estrutura precisa passar por um procedimento de correção cirúrgica. Então, muitas vezes, isso acaba que até atrapalhando. Eu acho que, para te falar a verdade, essa situação de laudo é complicado porque muitas vezes o paciente recebe o laudo e ainda nem sabe para que médico vai, né? Mas se desse para fazer um link bacana, o médico que solicitou o laudo, ele mesmo teria que receber, para que não tivesse essa confusão mental, porque a paciente vem com uma dor crônica, que passou por inúmeros procedimentos, que passou por inúmeros profissionais, N situações de laudos diferentes. Ela lê uma coisa, que lê na outra, que lê e fala, meu Deus, vou morrer. Estou com 10 coisas diferentes com esse problema. Eu acho que isso acaba aqui confundindo. E principalmente essa paciente que já tinha uma situação de déficit psíquico, que já vinha com essa alteração psicológica, imagina como é que ia ficar a cabeça dela. Então, quando ela passou a olhar, um laudo tem uma coisa, e aqui deu outra, e esse deu outra, e eu fui para um profissional, e um falou uma coisa, e outro falou outra. Todo mundo buscando uma disfunção estrutural e ninguém se atentando para o déficit psicológico, imagina como é que ficou a cabeça da mulher. Daí a pouco tu vem com o que tu achou aí, na análise, foi um checkmate. Porque ela passou por inúmeros profissionais e ninguém conseguiu olhar o lado humano, humanização. Todo mundo é a estrutura, é o déficit, é o treino, está com problema, tem que operar e tem que infiltrar, e joga medicação e faz pregabalina, e ninguém conseguiu enxergar que a mulher estava passando por um distúrbio psicológico. E assim entregar para o psiquiatra, e assim passar sequencialmente para um psicólogo e realmente evoluir o quadro dela. Perfeito, perfeito. Outra situação que eu quero vir para a gente dar uma conversada, porque, como eu ressaltei no início, a lombalgia, ela vem de uma ponta do atleta de alto nível e ela vem para outra ponta da terceira idade. Então eu queria mais ou menos associar o que é que a gente pode estar ajudando esses dois polos. Como é que a gente pode estar entregando alguma coisa para esse paciente que tem um alto rendimento, que treina, que é do crossfit, que é do beach tennis e passa por dor lombar, e para essa paciente de terceira idade que teve um desgaste fisiológico natural do corpo, ela envelheceu. Então esse envelhecimento vai trazer esses desgastes, consequentemente vai trazer alguma coisa ali que vai estar dando aquela dor na lombar. Vamos dar um norte aqui mais ou menos para a gente entregar aí, porque tem gente atleta, tem gente que já é mais idoso, Perfeito. então a gente tem que entregar aí para essa galera, senão é só reclamação. Perfeito, vamos lá. Como a gente sabe, em termos anatômicos, né, só para a gente dar um passo atrás para conseguir contextualizar,
o centro de gravidade do nosso corpo, ou seja, onde fica, né, onde concentra o maior peso da nossa constituição corporal, fica pertinho de uma vértebra chamada L5, que é a última vértebra da nossa coluna lombar. Então todo mundo, tanto faz ser o cara, um atleta de alto nível, como paciente idoso, como paciente jovem também, o centro de gravidade vai estar lá. Então, se você gerar uma sobrecarga, uma carga axial aumentada de maneira rotineira ou de maneira inadequada, naturalmente é lá que vai sofrer. Né? Então, assim, o que a gente tem que partir é o que está ali ao redor e o que pode ser feito para gerar uma sustentação e até mesmo uma prevenção de aparecimento ou até mesmo de tratamento do lombar. Ao redor desse centro de gravidade, que fica perto de L5, existe um cinturão muscular que recebe o nome de core. Core é uma sigla em inglês que significa núcleo, ou seja, a musculatura que fica no núcleo do nosso corpo, né, e que é formada basicamente pela musculatura abdominal superficial profunda, pela musculatura paravertebral lombar e pela musculatura pélvica também. Então essa musculatura chamada core, tanto faz ser no atleta de alto nível como no paciente de mais idade, ela tem que ser vista, tem que ser trabalhada e tem que ser de maneira adequada trabalhada para sustentar a pessoa e evitar quadros de dor lombar, né? E a partir daí você fazer uma condução adequada. Então, acho que partir desse pressuposto é importantíssimo. E antes disso, né, junto da avaliação do paciente, avaliar os sinais de alarme, que você sabe, que são as red flags, para saber se não tem alguma coisa associada que possa também estar vindo ali, além dessa alteração muscular e dessa sobrecarga que a gente citou anteriormente, né? Top, perfeito. Então, para a gente trazer uma síntese aqui, muitas vezes você que apresenta uma dor lombar de questão estrutural, porque gerou uma sobrecarga, eu sou do CrossFit, é muito movimento exacerbado, é muita aceleração, é muita carga, você precisa tratar essa dor, principalmente de fator preventivo, uma liberação muscular, uma correção osteopática, trabalhar a mobilidade, alongamento, estabilização do core, que é o brace, estabilização da tua coluna. Muitas vezes é interessante, eu pego uns pacientes, tipo da musculação, o cara tá lá, beleza, a musculatura do abdômen tá todo trincado. Falei, porra, bacana. Vamos ali fazer uma movimentação. Eu coloco ele numa prancha e falei, ó, tu vai ficar 30 segundos. Quando dá 10, ele tá todo se tremendo. Então, uma coisa pra gente entender, você precisa de uma musculatura que sirva pra vídeo, não só pra foto. Porque ela precisa se condicionar com o movimento. Perfeito. Tá trincado, tá bonito pra foto. Se eu botar pra mexer lá, 10 segundos de prancha, o cara cai no chão. Então, ele acha que ele tem aquela musculatura suficiente porque tá bonito de ver. Mas não tá nada funcional. Perfeito. Tá forte, mas não tem função. Não consegue estabilizar. Aí o cara fala, não, mas eu tô com o core forte. E por que tu tá com dor? Tu não tem lesão? Tu não levou trauma? Por que tu tá com dor? Tá sobrecarregando. O brace não tá suficiente. Ele tá bonito pra de se ver, mas não tá bonito de funcionar. E pra questão lá da ponta do final, da terceira idade principalmente, tô pegando esses dois polos, pra gente entender que o paciente de terceira idade, ele também precisa estar em movimento. Ele não precisa ser um ser sedentário. Ele tem que escolher se ele quer viver de forma ativa, faz um pilates, faz um alongamento, faz yoga. Doutor Edson, qual o melhor exercício do mundo, hein? O melhor exercício do mundo é aquele que te faz bem. Não tem para onde você solicitar. Para mim, eu gosto de futebol, o outro gosta de crossfit, o cara gosta de jogar tênis. Então, aquele exercício que mais vai te proporcionar endorfina, que vai te fazer bem, que vai fazer com que o teu corpo sinta realmente prazer de executar aquela atividade, é o melhor exercício do mundo para você. Então, esse pacientezinho da ponta aqui, da terceira idade, ele tem que ser ativo. Ele tem que fazer hidroginástica, ele tem que ir no pilates, ele tem que caminhar, ele tem que fazer uma musculação, para que assim ele consiga envelhecer de forma de qualidade. Porque senão ele, no processo ali de terceira idade, 60, 65, ele não vai mais estar vivendo. Ele vai estar sobrevivendo, tendo que suportar uma dor de forma constante, diária, dores crônicas, e isso acaba definhando. Perfeito. O paciente de terceira idade, que ele vive, que ele se movimenta, que ele tem um trabalho de treino, alguma coisa que ele faça, é perceptível o grau de saúde que ele apresenta. É bonito de se ver. O cara vai na academia, vai ali o tiozinho, dá uma caminhada na praia, faz um pilates, ele consegue desfrutar. Tô aposentado, eu vou ficar com dor, vou ficar em casa, vou ficar doente. Tá aposentado, não tem mais o que trabalhar, mas ele tem uma vida ativa, de forma secundária. Vai fazer um treino, vai fazer uma caminhada, ele consegue viajar, ele consegue desfrutar aquilo que ele plantou durante a vida, que agora é o caso da aposentadoria. É mais ou menos por isso? É uma frase célebre que eu falo para todo paciente meu. Ó, coloque na porta do seu quarto. Coluna é inimiga de repouso, né? A gente tinha muito esse mito, né, antigamente, de que quem tem problema de coluna tem que ficar prostrado na cama, que não pode se movimentar. Eu tenho uma hérnia de disco, eu tô com uma dor lombar, tem que ficar...
isso já caiu por terra. Coluna é inimiga de repouso. Aí ele me pergunta, doutor, e qual a melhor atividade? Como é que é? Musculação, o que você acha? A melhor atividade é a que você se adapta, a melhor academia é a mais perto da sua casa e o melhor horário é o que você consegue encaixar na sua rotina. Ponto. Né? Show de bola. Meu irmão, vamos encerrar aqui o papo, porque senão a resenha dá até de tarde. Plínio, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eu tenho certeza absoluta que quem está em casa vai desfrutar desse conteúdo, porque realmente é de alto nível. Perfeito. E o que a gente traz aqui é o que condiz com a nossa realidade. A gente está dentro do consultório todo dia, um volume muito alto de paciente, problemas mais simples, problemas mais complexos. Então, esse volume, essa expertise desse nosso cotidiano, acaba que trazendo essa situação a gente consegue simplificar, para que o paciente esteja em casa, ele possa entender, na maioria das vezes, o que ele está passando e que tem solução, é tratável, tem como a gente evoluir isso. Beleza? Muito obrigado mesmo, tá? Para fechar, Edson, assim, deixar uma mensagem final aqui, né? Você falou a palavra tratar, né? E dizer como é que eu particularmente trato meus pacientes com dor lombar, né? Deixar como mensagem final. Geralmente eu costumo basear isso em um tripé, né? São 3 pilares que provavelmente na minha cabeça o último pilar é o mais importante. Quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar nada mais é do que o exercício físico, né? Isso que a gente falou até agora, que foi a nossa temática. Quer se mexer, quer fazer uma atividade física, quer fazer um exercício, um fortalecimento muscular e mobilidade articular são insubstituíveis, tá? Isso aqui é o primeiro ponto. O segundo pilar é o pilar medicamentoso, e aí vai na avaliação de cada paciente. Cada paciente precisa de talvez uma medicação, que nem sempre vai precisar, não é assim? E o terceiro pilar, que talvez seja o mais importante no meu entendimento, é o pilar da cultura, da educação, da pessoa saber que tem um problema, saber lidar com ele, né? Ter aquele pensamento de opa, não, vou mudar aqui minha rotina, eu vou me adequar, eu vou ajustar minha questão no trabalho, como é que eu sento, tudo isso. Então, a questão cultural talvez seja o mais importante nesse tripé que eu falei. Top, base top. Muito obrigado mesmo, tá? Gente, a gente vai finalizando por aqui mais um episódio do nosso Fisiocast. Fica ligado aí você em casa que a gente vai estar trazendo na sequência mais conteúdo de alto nível para que você possa estar desfrutando. Abraço.